aqui a mais uma entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira. As primeiras perguntas são do Gabriel Iocota, do Verdazo, do Luiz Henrique, da Rádio Energia 97 e do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan. Abel, mais uma vez o Palmeiras enfrentou uma equipe que defende com as linhas baixas e deixa o Palmeiras com a bola. Novamente, a equipe demonstrou dificuldades em criar oportunidades ofensivas. Pensando na sequência da temporada, no que o time deve melhorar em situações desse tipo e o que se pode extrair do bom jogo de hoje? Você acha que o Palmeiras sabe mais explorar os espaços do adversário do que ser propositivo? O que é ser propositivo? É ter 73% de posse de bola e depois chegar ao último terço e cruzamentos, nada, finalizar, nada. O que é ser propositivo? É ter 73% de posse de bola e não conseguir criar. Tivemos 73% de posse de bola. Fizemos, na minha opinião, um mau jogo. E os números não mentem, não é? Eu não posso entrar em campo e sofrer um gol da forma que estamos a sofrer. Nós estamos a dar golos ao adversário. E quando falamos em ter que melhorar, os números são claros. Eu não posso ter 22 jogos e nos 22 jogos ter 26 golos sofridos. Isto só há uma coisa, é falta de compromisso coletivo defensivo. Esse é que é o grande problema. E nós não podemos sofrer o primeiro golo como sofremos. Não há pressão do adversário na bola. Eu avisei os jogadores como é que vinha jogar o Juventude aqui. Fomos avisados que vinham aqui só procurar bola parada e transição. E era fundamental ter segurança, paciência e velocidade na circulação. Treinámos isso a semana toda. Foram mais do que avisados. E os números não mentem. Os números são clarinhos como água. Temos média de golos feridos de equipa de rebaixamento. Portanto, não venham-me falar aqui em retranqueiro se a coisa que nós temos que fazer é melhorar defensivamente. É o compromisso coletivo defensivamente, que é a coisa que esta equipa tem quando está na Libertadores. É por aí que nós temos que melhorar. Diego Iwata, do UOL. Abel, eu gostaria que você explicasse qual a mudança de ideia de jogo pretendida com a entrada de Gustavo Scarpa como titular no lugar de Rafael Veiga e também a do Zé Rafael no lugar do Danilo. Do Felipe Melo. Não, Veiga é aquilo que vocês sempre dizem. Veiga e Scarpa, vamos falar do mesmo. Scarpa, grande jogador, grande assistente, Veiga, grande jogador, grande assistente, mas temos de ter 2 jogadores por cada posição. Mas quando joga um, o melhor é o que não joga, quando joga o outro, o melhor é o que fica de fora. Eu confio em todos os jogadores e foi por isso que nós chegamos inteiros e estamos a disputar a Libertadores com toda a força, com toda a gana. O Brasileirão com toda a força, com toda a gana, com todo o plantel disponível, por isto mesmo, por esta rotatividade que vamos fazer, que ganhamos umas coisas e perdemos noutras, mas também damos oportunidade aos jogadores de mostrarem dentro do campo quanto querem continuar no Palmeiras. Leandro Baldaquian, Rádio Transamérica. Abel, mais um jogo em que notamos claramente falta de atenção em alguns momentos, como no começo do jogo e na volta para o segundo tempo. Você admite que a parte psicológica de motivação será tão importante quanto a tática até a final da Libertadores? Tenho que perceber se é falta de maturidade. Como disse, mesmo antes do jogo, na coletiva foi muito claro. Não sei como é que esta equipa vai reagir mentalmente, não sei se isto é cultural, se é de jogador brasileiro, se depois de grandes vitórias não conseguem perceber que é preciso continuar focado naquilo que temos que fazer. A verdade é que nos últimos jogos em casa entramos sempre a perder. Entramos a perder, as equipas já respeitam o Palmeiras. De que maneira? Fecham-nos o bloco, tiram-nos o espaço. Propomos jogo, 73% de posse de bola, mas depois quando chegamos ao último terço, se não temos depois a capacidade de definir, de cruzar, de finalizar, vai ser muito mais difícil. Portanto, esse é que tem sido um dos nossos problemas. É, no início do jogo, dar sempre a oportunidade ao nosso adversário de se pôr sempre à frente do resultado e depois fazem o que todas as equipas do mundo fazem, defendem o resultado, que foi o que fez aqui o Juventude, com unhas e dentes, usando tudo e mais alguma coisa, quebra de tempo, tudo, e muito bem, muito bem. Felipe Silva, Portal IG. Abel, vimos um Luiz Adriano participativo na primeira etapa, mas longe de apresentar o mesmo futebol que exibiu em sua melhor fase pelo Palmeiras. O que falta para ele voltar a se destacar pela equipe? Nós, aos nossos avançados, pedimos golos. É isso que nós pedimos, só isso. É que apareçam na área para fazer golos. É isso que nós queremos, que os nossos avançados façam. É a grande missão deles, que sempre que há cruzamento, que apareçam na zona da área para fazer golos. É o que nós pedimos ao Luís, ao Rony, ao Daverson. É isso que nós queremos dos nossos avançados. Perguntas de Thiago Ferri, do Globoesporte.com, do Rodrigo Fragoso, do TNT Sports, e do Pedro Nascimento, da Gazeta Esportiva.
Abel, Jorge realizou seu primeiro jogo como titular, fazendo a saída de 3 na defesa e ao menos neste jogo em uma função diferente em relação a Piquerez no segundo tempo. Qual a sua avaliação sobre o desempenho de Jorge? Ele e o Piquerez podem se complementar? Boa pergunta. Foi uma dúvida que eu tive, uma vez que vêm as seleções e nós vamos ficar sem o Piquerez. Se começava com o Piquerez hoje ou não, se dava já uns minutos ao Jorge para ver como é que ele se apresentava depois de uma grave lesão. Nós contratamos, o clube entendeu contratar um jogador vindo de uma grave lesão, um jogador que tem muita qualidade. Agora vamos ter calma e paciência, um jogador que não tem ritmo, o primeiro jogo que faz, habituar-se também ao estádio, à relva sintética, enfim, um jogador que vai ter que adquirir ritmo de jogo. É preciso calma e paciência para este jogador, agora tem qualidade suficiente para poder representar o Palmeiras. E queremos nós 2 jogadores por posição, é o que nós queremos. Aquilo que eu mais peço é que todas as posições tenham 2 jogadores como nós temos, Piquerez e Jorge, para durante a semana se disputarem para merecer quem merece jogar. Mas jogou 45 minutos, tirei-o por opção, não foi por ele não estar bem no jogo, estava muito bem no jogo, mas daqui a 3 dias temos já jogo outra vez, o Piquerez vai embora. E, como disse, há muito pensamento, há muito estudo para poder chegar a esta altura com a equipa toda inteira, fisicamente. Palácio do Berce, da TV Globo, João Sandfeld, nosso palestra, e Fred Júnior, da Rádio 9 de Julho. Abel, hoje você se tornou o técnico com mais jogos no Allianz Parque, mas curiosamente ainda não teve contato com a família Palmeiras. O que vai acontecer no próximo final de semana? Está ansioso para esse encontro? A torcida pode ajudar a melhorar o desempenho nos jogos em casa? Olha, estou porque acredito que me vão tirar metade do trabalho de ter que, no início do jogo, para os meus jogadores entrarem em alerta. Acho que vai ser uma boa forma de avaliar o desempenho dos nossos jogadores, dos nossos torcedores. Portanto, em relação a isso, estou mortinho, como se diz, estou ansioso que voltem, porque os adeptos é a alma do futebol, como foi agora na Libertadores, no América Mineiro. É um ambiente espetacular e é isso que eu espero que venham, que nos venham ajudar, que nos venham apoiar, que nos venham criticar. Eu gosto de ter os estádios cheios porque os nossos torcedores também nos ajudam a avaliar o desempenho de todos nós. Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Abel, o Palmeiras tem tido dificuldade para sair de campo sem ser vazado. Já são 26 gols sofridos em 22 jogos. Qual a maior razão para o fato do seu time já ter sofrido mais gols do que 2 times que estão na zona de rebaixamento? Boa pergunta, não é? Os números são como algodão, não enganam. Os números não enganam. Nós, no Campeonato Brasileiro, defensivamente, não estamos bem. A gente pode falar, falta isto, nós vamos fazendo golos. Nós vamos fazendo golos. 1, 2, nós vamos fazendo golos. Já fizemos 4, já batemos recordes de golos aqui, no Allianz Parque. Só que é preciso os 50%. O jogador brasileiro joga 50% com bola, falta os outros 50% sem bola. E hoje, e quando falo da equipa, eu sou parte da equipa. Quando critico a equipa, critico o treinador da equipa. E hoje o que faltou, 22 jogos, 26 golos sofridos, o que falta é compromisso. E eu sou da equipa, sou treinador, é uma crítica coletiva onde o treinador também está dentro, é compromisso e solidariedade defensiva, coletiva. Nem é dos defesas, nem é dos avançados, é de todos. E é isso que faz a diferença. Porque é que nós, na Libertadores, temos um empenho defensivo absolutamente extraordinário, porque o foco e a atenção está no máximo, e foi isso que eu pedi aos jogadores, e foi isso que eu disse no início do jogo. Não sei como é que a nossa equipa vai reagir, não foi por falta de aviso, não foi por falta de atenção. Agora, entrar no jogo e sofrer um golo da maneira que sofremos, pomos-nos a jeito do adversário ganhar mais confiança, mais moral, nos fechar as linhas, se defender todo dentro da área, né? E sair em contra-ataque. Foi isso que o Juventude fez, bem, queimando o tempo com o guarda-redes a mandar-se para o chão, em momentos críticos de jogo, onde nós estamos no jogo, a quebrar o ritmo. É uma coisa que fazem muito bem aqui no Brasil, é queimar tempo, deitarem-se para o chão, e muitas vezes o Palmeiras também o faz, é cultural. Eu já o disse, por mim é sempre andamento. Isso depende da mentalidade do treinador, da mentalidade dos jogadores e da mentalidade dos árbitros, dar velocidade e andamento ao jogo. Se permitirem, as equipas vão continuar a fazer isso. E o Juventude, como disse, fê-lo bem. Na segunda parte teve boas oportunidades para fazer golo,
Não há aqui que reconhecer e temos que assumir que hoje fizemos um mau jogo. Bruno Massa, Web Rádio Verdão e Márcio Torvando da 105 FM. Abel, a final da Libertadores será só no final de novembro. O Palmeiras ainda briga pelo título brasileiro? O quanto esse tempo é bom e ruim para o seu time e o quanto esse campeonato pode servir de laboratório para a decisão? Como disse, temos muito brasileiro pela frente, há muita coisa para avaliar. Temos visto os jogadores têm tido todas as oportunidades de jogar, nós mostramos mais uma vez que confiamos em todos os jogadores e os jogadores vão jogando, vão mostrando e vão demonstrando quanto querem continuar no Palmeiras e preparar a equipa é com estes jogos que nós nos preparamos para a final é através destes jogos que nós nos preparamos para a final da Libertadores. Não é só jogar contra o São Paulo ou contra o Américo Mineiro, é contra estas equipas. E é contra estas equipas que se vê realmente a mentalidade e quanto a equipa está preparada, porque estar preparado de forma consistente, porque isto desgasta mentalmente, isto era um grande desafio para nós. Hoje tínhamos que ganhar, não interessa como, tínhamos que ganhar, seja de maneira for. E não fomos capazes de o fazer. E vou voltar aqui a referir, o treinador Abel Ferreira faz parte do elenco. E quando eu elogio o treinador e os jogadores, quando é preciso melhorar ou quando eu critico o treinador e os jogadores, porque fazemos todos parte da mesma família. Última pergunta do Leonardo Dai, da Rádio CBN. Abel, na terça-feira você falou na minha casa quem manda sou eu. Diferença entre homens e ratos e não perder tempo com quem entende pouco de futebol. Você poderia ou gostaria de explicar melhor essa insatisfação? O que ou quem tem te incomodado nesses últimos meses? Não, olha, para meio entendedor, meia palavra.